O que é esse tal de espaçamento que eu falo tanto? Vamos lá. Esse é o módulo da Plastwall. Já fiz algumas lives apresentando ele. Esse aqui é o módulo de 12 litros. Eu só uso este, pessoal. O módulo de 6 litros, ele é idêntico, só que ele não tem essa parte aqui, ó. Aqui onde tem essa divisória, aqui, daqui para cima não tem. Então ele cabe a metade do substrato. Eu só uso ele para suculentas, eu não uso ele para jardim vertical de alta densidade como é aqui. Então ele tem 50 centímetros de largura, 30 de altura e 20 de profundidade. Cabe muito substrato aqui, cabe 12 litros de substrato. Então isso dá um suporte muito bom para as plantas. Eu já fiz live explicando sobre o sistema de irrigação, a última live foi sobre o sistema de irrigação, mas já tive várias outras. Tem muita live que está salvo no perfil da Ser House, porque esse perfil que eu estou falando é novo, né? Não deve ter nem um mês. Tem muita live salva no perfil da Ser House, tem live salva no jardineiro.net, que é um grande parceiro nosso. Então já tem bastante conteúdo disponível. Falo sobre irrigação e falo sobre drenagem, que também é muito importante, você saber para onde que a água vai depois da irrigação, né? Então, como que é a recomendação do fabricante, qual que é a situação ideal para a gente fazer um jardim vertical? É que os módulos sejam instalados um colado no outro, um encostado no outro, tanto na horizontal, como eu estou mostrando aqui, quanto na vertical. Sempre um colado no outro. Esta é a situação ideal. Se você fizer isso, você não precisa, por exemplo, impermeabilizar a sua parede, porque você vai cobrir toda a parede de plástico, né, com o módulo. A água não tem como passar nesse sentido aqui. A água só vai para baixo, então não tem por que você impermeabilizar. Muitos clientes preferem impermeabilizar, mas realmente não tem necessidade. A gente percebeu, e na verdade é muito simples perceber isso, né? Não foi nenhuma sacada de gênio, mas você pode espaçar esses módulos. Você consegue espaçar. Então, se você der aqui 10 centímetros, 15 centímetros entre um módulo, entre uma coluna e outra, né? 15 centímetros no espaçamento horizontal, que a gente chama, ou também no espaçamento vertical, você vai ter uma economia muito grande de módulos. Se você tem uma economia de módulos, você vai ter uma economia de plantas também. E também de substrato. Então, por que a gente pode fazer isso? Porque as plantas vão crescer muito. Você vai colocar 2 cuias de plantas por módulo desse. Então, se você vai preencher de samambaias, vão ser 2 samambaias americanas, samambaia amazonas, samambaia que você quiser usar aqui. Não vai colocar uma samambaia azul, por exemplo, que não tem volume nenhum. Mas a gente sempre quer plantas volumosas. E as plantas são muito volumosas. Aqui, ó, dando para ver. E com certeza, as plantas vão se projetar aqui alguns centímetros. Então, essa falha que você deixa entre um e outro, esse espaço entre um e outro, ao longo do tempo fica completamente imperceptível. A diferença é que você vai ter que esperar mais tempo para que o vertical cresça totalmente. Além disso, quando a gente faz esse espaçamento, a gente recomenda sempre pintar a parede, o fundo, de preto. A gente usa uma tinta para piso preta fosca, é a tinta mais barata que você vai achar para fazer isso. Então, se você pintar a parede de preto, e você pode dar esse espaçamento que não vai aparecer a parede branca atrás, e com o tempo vai ficar idêntico. O resultado final é praticamente idêntico. Você não consegue diferenciar. Eu já postei um monte de fotos do vertical do meu escritório. Lá tem espaçamento de 15 centímetros entre os módulos, entre as colunas. E não dá para perceber, é imperceptível. E por que a gente faz isso? Na verdade, a gente dá... a Vime Imóveis entrou aí. Vime, muito obrigado por ceder o espaço de vocês aqui. Vou falar bastante sobre vocês hoje. Estou sentado aqui na poltrona Brise e vou mostrar várias outras peças de vocês. Vime é um parceiraço nosso. Se você quer trabalhar com jardins verticais, você tem que conhecer a Vime.
você tem que conhecer bastante desse mercado de imóveis para área externa. A Vime é especializada em imóveis de área externa e é uma venda quase que casada. O cliente que vem atrás deles procurando imóveis de área externa, ele vai querer um jardim vertical, e um cliente de jardim vertical vai querer imóveis de área externa, porque você está transformando o jardim dele em um ambiente super sofisticado, super que dá prazer de estar. Então você vai querer ter um espaço, vai querer conviver num espaço como esse. Então você com certeza vai querer ter uma poltrona linda ali para receber suas visitas, ou se é um ponto comercial para receber seus clientes, enfim. Com certeza combina demais. Não é à toa que aqui na loja da Vime tem um jardim vertical da Ser House, porque olha, é impressionante o tanto de indicação que eles me trazem. E se você quer trabalhar com jardins verticais, sério, você tem que entender de imóveis de área externa minimamente, porque são mundos completamente complementares. Então, voltando ao que eu estava falando, por que que a gente, a troco do que, né, que a gente faz esse espaçamento? Porque, afinal de contas, eu vou estar vendendo menos módulo, eu vou estar vendendo menos planta. Então, qual que é o raciocínio? Hoje a gente entrega no orçamento, a gente entrega 4 opções de preço para o cliente. Desde a versão mais cara, que são os móveis os módulos um colado no outro, só com plantas adultas, plantas de cuia. Esse é o premium top dos tops. Então vai ter um valor proporcional a toda essa densidade de plantas e módulos que a gente está orçando. E tem 4 opções. A mais barata tem esse espaçamento entre os módulos e um mix de plantas adultas e plantas jovens, plantas de bandeja. A gente sempre usa 50%. Metade das plantas vão ser de cuia e metade das plantas vão ser de bandejas. Lembrando que a gente usa 2 cuias por módulo ou 7 mudas de bandeja por módulo. Isso quer dizer que uma bandeja dá para preencher 2 módulos. Então, pessoal, quando a gente faz esse espaçamento, a gente consegue uma economia de até 40% no jardim vertical. Isso é muita coisa mesmo. É muita coisa mesmo, pessoal. Num jardim vertical de 10 mil, a gente vai ver, a opção mais cara dele vai ser 10 mil e a opção mais barata é 6 mil. É muita coisa. Você pode pensar, tá, mas então a gente vai deixar de vender algo mais premium para oferecer algo mais simples, a troco do quê? A troco de que você vai conseguir fechar mais verticais, porque vertical não é uma coisa barata. O metro quadrado médio de um jardim vertical gira em torno de R$1.000 para mim aqui em Curitiba. Claro que pensando em toda a estrutura que eu tenho, pensando nos custos que eu tenho para manter meu escritório, minha equipe, mas eu tenho uma vantagem que eu estou do lado da fábrica da Plat Park aqui em Curitiba, então eu praticamente não tenho despesa de frete dos módulos. Eu estou do lado do distribuidor de irrigação. Então, para quem está começando, não vai ter esses custos que eu tenho de manter um escritório bacana e tal, uma equipe grande, mas vai ter o custo de trazer daqui de Curitiba os módulos, vai ter o custo de trazer os equipamentos de irrigação. Como a gente está falando de R$1.000 por metro quadrado, você imagine um vertical como esse, e esse vertical que eu vou mostrar bem ele para vocês, além dele cobrir toda essa parede aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, além dele cobrir toda a parede aqui, ele tem mais um andar de baixo da loja. A loja tem 2 andares, e os 2 verticais, quem olha de fora, né? Aqui a gente está na Manuel Ribas, que é a rua principal aqui de Santa Felicidade, uma avenida principal aqui de Santa Felicidade. Santa Felicidade, para quem não... Eu acho que talvez vocês já devem ter ouvido falar, o bairro italiano aqui de Curitiba, dos restaurantes italianos. É uma rua super movimentada e uma rua que tem tradição na venda de imóveis. E aqui tem um semáforo, né, bem na frente da loja, e todo mundo que para, tenho certeza que olha para o jardim vertical, olha para a loja de imóveis aqui da Vime. E olhando lá de fora, parece que os 2 verticais nos 2 andares são um só. É muito bonito, pessoal, modéstia à parte. Tá ficando muito legal. Aqui o vertical ainda está em formação, ele não está fechado 100%,
você ainda vê algumas falhas. Isso é natural, o vertical não é entregue 100%, você pode entregar 100%, só que aquilo que eu sempre falo, eu prefiro entregar um mix de plantas adultas e jovens para que o vertical cresça no espaço. Porque se eu trouxer só plantas adultas, as plantas saem do ambiente ideal de estufa, onde tudo tem a condição perfeita, e elas vêm para casa do cliente, vêm para o cliente sofrer. E o vertical, se você pensar no gráfico da beleza do vertical, a beleza pelo tempo, ele vai começar a ficar feio, porque ele está sofrendo a falta que está fazendo a estufa, aquela condição perfeita. Então, você instala o vertical e começa a só decair. Agora, se você traz plantas mais jovens, as plantas começam a crescer e elas crescem muito rápido, principalmente no verão. Aqui em Curitiba, no inverno, eu falo que demoram 6 meses no friozão, assim, mas no verão, em 3 meses, está fechado no jardim vertical. E quem mora em região quente não vai ter esse problema. Se você coloca um mix de plantas novas e adultas, o teu vertical, a beleza dele naquele gráfico vai estar sempre ascendente. Então, todo dia, toda semana, se o cliente fica se alguém fica uma semana sem ver o vertical, cada vez que olha está mais bonito. Então, é esse o resultado que a gente quer. E como o vertical, como eu estava falando, concluindo o raciocínio, como o vertical é caro por metro quadrado e você consegue dar essa economia de 40%, se você está falando de um vertical muito grande, como esse que está falando da Vime, que são 2, um em cima do outro, deve dar uns 20 metros quadrados, não, é mais, deve dar quase uns 30 metros quadrados de vertical aqui. Imagina se eu fosse fazer um vertical de 30 metros quadrados a R$1.000 por metro quadrado. Claro que quanto maior o vertical, mais barato sai por metro quadrado. Mas vamos supor aqui que o orçamento tenha dado em torno de, sei lá, de 16 mil. Você vai reduzir para menos de 10, provavelmente em torno de 9,5, 10,5, uma coisa assim. É muito dinheiro, pessoal. Isso faz a diferença para o cliente fechar com você. Você está enganando o cliente? Não, você vai deixar claro para ele, vou espaçar, é uma solução técnica que eu estou te dando para ele se tornar acessível, porque às vezes o cliente vai deixar de fazer, porque é muito caro. Então, se você conseguir dar uma opção mais barata para o barulho de balanço, se você conseguir dar um barulho mais barato desculpa, se você conseguir dar um preço mais barato para o cliente, claro que ele vai fechar. Então, ele tem que estar ciente, isso a gente deixa muito claro até no contrato, de que vai demorar mais tempo, só que o resultado final vai ser igual. Então, para que gastar? Aliás, para que gastar não? Se você tem dinheiro, está disposto a gastar mais para ter um efeito quase instantâneo, perfeito, é o melhor dos cenários. Mas, dessa forma, a gente consegue popularizar o jardim vertical e levar para pessoas que talvez não tivessem condições de ter um jardim vertical, ou se tivesse, não teria um urban jungle, por exemplo, que é o vertical que todo mundo quer hoje, né? Um jardim vertical como esse, olha, aqui a gente tem muito filodendro diferente. Geralmente a gente capricha bastante na costela de Adão, isso aqui tem muita costela de Adão, mas tem o filodendro vermelho, tem costela de Adão. Isso daqui lá em cima é uma costela de Adão pequenininha, não é baby, não existe mini costela de Adão, é só uma costela de Adão mais jovem. A gente plantou costela de Adão aqui, a gente fez um teste de plantar costela de Adão em bandeja, então tem uma bandeja de 15 mudas de costela de Adão. Eu não recomendo, não vou mais fazer isso, porque demora demais para crescer, demora muitos meses para crescer, não vale a pena o tempo que está levando. Depois eu vou descer para mostrar o vertical lá embaixo também. Então, com certeza, na hora de você orçar, você pode traçar 2 estratégias. Se o teu cliente, se você percebe que ele está disposto a investir e ter algo já pronto de cara, você já manda uma opção só, o cheião, módulos um encostando no outro. Agora, se você vê que você está perdendo o cliente porque ele não achou caro demais, e eu te garanto que esse método construtivo tem o melhor custo-benefício, esse método construtivo que eu falo, independente dele ser espaçado ou não. O Blast Wall é o melhor custo-benefício que existe no mercado, porque o de manta, para dar certo, tem que ter muito investimento
é caríssimo. O que as pessoas fazem é um de manta mais barato que não dá certo, que morre. Então, isso não tem interesse nenhum. Tire isso de qualquer possibilidade de você executar. Agora, se você for executar um jardim vertical como esse, que tem um custo-benefício excelente, você vai conseguir... Eu me perdi no raciocínio, mas o jardim vertical tem um custo-benefício excelente, mas ainda assim fica caro para alguns clientes. Você vê que está perdendo essa venda, você pode oferecer para ele, olha, eu posso fazer espaçado e a diferença final vai ser quase imperceptível. Eu garanto para vocês, o meu jardim vertical do escritório, que modéstia à parte é bem bonitão, ele é espaçado e dá super certo. Eu fiz uma live faz uma semana, acho que foi semana passada, ou retrasada, falando sobre negociação de preços com o cliente. Foi uma live muito importante, muito interessante. Eu entreguei bastante aí do nosso trabalho. Você vai ver como que a gente monta um orçamento, né? Todas as etapas do orçamento, e a gente passa pela quantificação dos módulos. Quando a gente quantifica os módulos e você vê a diferença que dá o vertical cheio e o vertical espaçado, vale a pena, pessoal, vale com certeza a pena, e às vezes é a diferença de você conseguir ou não fechar aquele negócio. Eu queria aproveitar que eu estou aqui e falar um pouco mais sobre a Vime. A Vime é uma empresa aqui de Curitiba, é uma empresa de móveis para área externa, então ela é muito focada principalmente em móveis de corda náutica. Também tem muito móvel de fibra sintética. Sim, a Sam Abrão está falando que não ficou gravado. Eu perdi a live na hora que eu encerrei, eu não consegui salvar. Infelizmente, eu vou repetir esse tema qualquer dia. Mas espera aí, não foi essa que não ficou gravada não, Abrão. Qual que foi? Foi outro tema, não foi essa. O de negociação do preço tá salvo sim aqui. Pode procurar no meu IGTV, tá salvo ali e assista que é bem importante. Bom, então, voltando a falar da Vime. A Vime, ela começou com móveis de Vime, né, que aqui em Curitiba, como tem essa colônia italiana muito, muito forte, é bem interessante a história da Vime, porque por causa da colônia italiana tinha muita produção de vinho, e os vinhos, aqueles garrafões, tinham tipo um cesto de Vime que abraçava eles, que hoje ainda tem, só que de plástico, sabe aquela embalagem de garrafão de vinho, aquele plástico que envolve o garrafão para você poder segurar, antes era feito de Vime. Então, junto com a colônia italiana, veio essa tradição de fazer esse cesto de Vime para o garrafão. E à medida que o tempo, além disso, né, como você tinha um artesão que fazia isso, esse mesmo artesão fazia cadeiras e fazia outros móveis de Vime. E à medida que a tecnologia foi evoluindo e que foi abandonado o Vime para fazer garrafão, esses artesãos começaram a fazer outra coisa e começaram a fazer móveis de área externa. E aqui em Santa Felicidade é o local de você comprar móveis de área externa. E a fábrica é do lado de Santa Felicidade, que é uma cidade da região metropolitana aqui, que chama Campo Magro. Então lá você tem concentrado muita empresa que trabalha nesse ramo, e a Vime é uma delas, só que tem um quê bem diferente, porque eles têm peças de design, peças muito bonitas mesmo, peças assinadas. Eu estou sentado aqui na poltrona Brise, que é da Miriam Perdigão. A Miriam Perdigão assinou toda uma linha de móveis para eles. Então você tem móveis de área externa com design, móveis lindíssimos. Essa aqui do lado, por exemplo, é a poltrona Marina. Eu adoro ela, tanto que eu tenho um jogo desse em casa. É uma das minhas favoritas. Eu tenho na casa da minha mãe, eu acho que combina demais com a casa da minha mãe, que é uma chácara. Tem outras aqui que eu adoro, que eu tenho no... Deixa eu dar uma voltinha aqui para mostrar para vocês. Vou tentar lembrar de tudo, hein?
Não vou lembrar do nome dessa. Se a Vime puder me lembrar aqui, eu falo. Pior que eu conhecia. Harami. Essa daqui é a Santi, isso. É a Diamond. Essa é a Brise que eu estava sentado. Olha que lindo, pessoal. E você que trabalha com paisagismo, você tem que conhecer de móveis de área externa, porque trabalhar com paisagismo não é só as plantas, pessoal. A planta faz parte, mas você pode ser não tem o design de interiores, você pode ser um designer de exteriores. Você conceber toda a área externa para o cliente. Isso enriquece demais o seu trabalho e, principalmente, isso traz uma fonte de renda espetacular, vai diferenciar da concorrência, porque você está trazendo algo especial, não só fazendo aquele jardim de buchinho e pedrinha branca e fênix que eu sempre falo, e dessa forma você consegue agregar valor para o seu orçamento. Essa daqui é a Chaise Horus. Essa é a Transari, muito bonita. E essa é a Horus também, que é da mesma linha da a Cairo. E uma linha linda que eles têm é a linha Millennium. Olha que lindo, isso aqui é para móveis de área externa. Só para quem não conhece móveis de área externa, isso daqui é corda náutica. Essa corda aqui, ó, pode ficar no tempo o ano inteiro, pode tomar chuva, você pode lavar com VAP, não estraga. Os materiais que eles usam são próprios para a externa. Até as almofadas podem tomar chuva, não é indicado tomar porque pode entrar água pelas costuras e tal, mas você não é como um móvel de área interna, né? Ele é impermeável, ele tem uma proteção. E olha o vertical aqui do lado da parte de baixo, pessoal, como ele está fechando bem. Tem aqui aqui o véu de noiva, samambaia americana, cingônio. Olha que lindo que tá esse cingônio. Isso daqui, ó, eu vou tentar enfiar meu braço. Deixa eu virar a câmera aqui. Vou tentar enfiar meu braço aqui para vocês verem o tanto que tá entrando aqui tudo isso aqui é volume da vegetação. Olha como que tá volumoso isso daqui. E só para não fugir do tema, esse vertical é espaçado. Tem falhas? Tem, mas ele vai fechar, ele tá fechando ainda. Aquela ali é a costela baby, é a costela pequenininha. Daqui a pouco ela vai estar imensa, ela nem começou a rasgar ainda, tá vendo? A costela tem que rasgar, ela não rasgou ainda. Tem muita costela aqui, só que ó, lá tem mais costela. Tem muita costela escondidinha aqui, que vai aparecer ainda. Aqui já tem uma adulta, ó. E olha como que tá o espaçamento. Tá vendo? Tem aqui, deve ter uns 12 centímetros. E também na altura. Tem que cuidar com a altura, não pode espaçar muito na altura. Mas tá vendo aqui, ó, olha o cingônio como que ele compensou toda essa diferença de altura aqui, ó. A samambaia, pô, tem quase 1 metro o comprimento da folha. Claro que ela vai conseguir cobrir o módulo. Então sempre pintar de preto o fundo. Sempre pintar de preto o fundo. E aqui a gente teve mais uma sacada também, porque é o seguinte, é uma área interna, tem irrigação, óbvio, a gente não faz nada sem irrigação, e não pode pingar água no chão, ó, tá vendo? Tem um tapete aqui, ó. Esse tapete não fica molhado todo dia, porque aqui é irrigado 2 vezes por dia. Nunca molhou esse tapete aqui, te garanto. Como é que faz para quando a irrigação, o gotejo da irrigação pode acontecer de ficar bem no meio aqui, ó, entre um módulo e outro? Como que a gente faz para que ele não caia no chão lá no tapete? A gente intercala. A gente não coloca uma linha, um módulo seguindo a linha do outro. A gente joga ele para cá, ó, tá vendo? Então, se aqui por acaso ficar no meio do módulo, vai cair na linha de baixo. Então, dessa forma, não cai no chão. Você pode falar? Claro. Conta pra gente aqui quantas vezes que a gente precisou vir aqui trocar plantas, refazer tudo que deu problema. Quantas vezes a gente deu manutenção? Nunca precisou. Nunca precisou, né? Viu?
Esse que e o segredo está na... Obrigado, Israel. E o segredo está na irrigação. Só a irrigação. Escolher as plantas é importantíssimo. Tanto que tanta importância que a gente dá nisso que a gente contratou agora um botânico para ajudar a equipe para a gente entender das plantas não só a fisiologia, não só a produção, mas entender o ecossistema que ela veio. Então, a gente consegue, baseado em cada situação de cada cliente, isso a gente vai falar na próxima live, que é sobre a escolha das plantas, a gente consegue ter uma planta que cresce num bioma parecido com o que a gente está encontrando no cliente. Eu vou citar na próxima live um cliente que é uma cobertura, um vertical que vai ficar na frente de uma jacuzzi e tem um teto de vidro, e é uma sauna, sauna modo de dizer, mas é quente pra caramba. Se você não escolher a planta certa, vai dar problema. E pessoal, eu vim aqui para fazer essa live na Vime. O Israel, conta aí, eu mandei a equipe antes para preparar e enfeitar, maquiar o vertical aí. Eu não... Bem, foi na hora. Foi na hora. Talvez eu deveria ter feito. Por exemplo, aqui ó, o véu de noiva cresceu tanto que enterrou aqui a costela de Adão. São coisas que acontecem que a gente ajusta. Não vou ajustar aqui na hora da live porque eu vou machucar a costela ainda. Mas por quê? Porque tá saudável pra caramba. O véu de noiva tá literalmente em casa aqui, né? Tá lindo. Então a gente vai arrumar aqui a costela para que ela consiga se projetar para fora aqui do véu de noiva. E o véu de noiva, lembrando que é uma planta espetacular, porque além de tudo, ela tem uma florzinha branca miudinha, parece um mosquitinho assim, e fica espetacular. Então, pessoal, volto a falar, sigam a Vime Imóveis, @Vime Imóveis, parceiraça nossa. Conheçam de móveis de área externa, porque o móvel de área externa é tão importante quanto as plantas num jardim. Já foi esse o tempo que o jardim era só o entorno da casa, era o lugar que o cachorro vivia. Hoje em dia as pessoas querem conviver no jardim, as pessoas querem ter refeições no jardim. Você pode montar uma sala de estar no seu jardim. Então, você precisa conhecer de móveis de área externa. Deixa eu... Então, sigam a Vime, conheçam lá o que é um móvel de corda náutica, as vantagens, e saiba tenha mais isso no seu repertório para você poder conversar com o seu cliente, para você poder conversar com arquitetos. Os arquitetos são importantíssimos para nós profissionais, porque são eles que vão especificar que o cliente precisa de um jardim vertical. Lembrando que esse tipo de cliente, para quem está construindo, ele sempre vai ter um arquiteto, e é o arquiteto que decide, que traz a ideia. Claro que o cliente pode ter a iniciativa, mas geralmente é o cliente, é o arquiteto que tem a iniciativa de propor um jardim vertical para o cliente. E você tem que ser parceiro deles, você tem que ter repertório para conversar com o cliente, com o arquiteto. Desde coisas de arquitetura que eu nem imaginava que eu ia não entender, mas que eu ia ter algumas noções como eu tenho hoje, e eu aprendi totalmente na prática, no meu dia a dia na empresa, não sabia absolutamente nada disso antes, você tem que entender desde coisas de arquitetura, quanto coisas de imóveis, além do básico que é que você tem a obrigação de saber, que é sobre as plantas, sobre o vertical, sobre a tecnologia que você usa. Se você vai trabalhar com Plat Prime, você tem que conhecer esse módulo, você tem que saber exatamente as medidas. Eu sei de qual é o 7 horas, mas também é muito fácil, 50, 30, 20. Você tem que saber o material que ele é feito, você tem que saber que não precisa impermeabilizar, você tem que saber que ele tem já a presilha aqui para colocar a irrigação. Na live passada eu falei sobre isso. Você tem que saber como que funciona o sistema de irrigação. Você tem que saber que a marca de irrigação que a gente usa não é Rainbird, é Rainbird. Eu já falei, não precisa aprender a falar inglês, não precisa falar inglês para trabalhar com irrigação, mas pelo amor de Deus, você trabalha com Rainbird, saiba falar Rainbird,
É a mesma coisa de você ser representante da Elma Chips e tentar vender Ruffles. Você não vende Ruffles, você vende Ruffles. Então, é a mesma lógica. Não é Ruffles, é Ruffles. Não é Rainbeard, é Rainbird. Fale certo, por favor, porque o seu cliente muito provavelmente fala inglês, muito provavelmente já viajou, e ele é nessas pequenas coisas que ele percebe se você sabe ou não do que está falando. Então, desculpa se eu estou sendo direto demais, mas é importante, pessoal, é muito importante. A gente não está falando de... É igual o médico. Hoje, todo mundo que vai para o médico, antes de ir, já pesquisou o sintoma e já tem uma lista de doenças que pensou que pode ter, e o médico fala e ele já tem argumento e já quer falar de igual para igual com o médico. Hoje é assim, medicina é assim, todo mundo sabe. Para Jardim Vertical, o cliente vai fazer um investimento aí que dava para comprar um carro, pode ter certeza que ele pesquisou, pode ter certeza que ele sabe minimamente como funciona. Se ele não pesquisou, ele está de bobeira, mas não conte com essa sorte. Provavelmente você tem que... provavelmente ele já pesquisou e você tem que estar mínimo a saber pelo menos mais do que ele, né? Mas não é essa a ideia. Você realmente tem que saber o que você está propondo, porque não dá para entrar no mercado desse sem conhecimento, não dá para se arriscar. Tem muito aventureiro. Eu sou chamado demais para resolver problema de vertical que deu completamente errado, porque a pessoa simplesmente se aventurou a fazer algo que ela não entendia, principalmente relacionado à irrigação, porque, volto a falar, plantar o vertical é fácil, instalar o módulo na parede é fácil. Agora, deixar ele vivo por anos, isso que é o difícil. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou fazendo essa live, porque a demanda estava assim, não tinha como fechar os olhos para isso. Tinha muita gente me perguntando, muita gente querendo saber como é que fazia, onde é que eu tinha aprendido. E assim, eu sou engenheiro agrônomo, mas isso não aprendi na faculdade. Eu aprendi os conceitos que eu uso hoje no Jardim Vertical, mas não diretamente aplicado no Jardim Vertical. Eu não trabalhei com Jardim Vertical nos Estados Unidos, eu trabalhei com irrigação nos Estados Unidos. Jardim Vertical ainda não é tão popular nos Estados Unidos porque como tem a neve, né, não é em qualquer estado que dá para usar. Claro que tem, mas não aqui no Brasil é muito mais popular hoje do que era quando eu estava nos Estados Unidos 5 anos atrás. E para isso que eu estou aqui, porque muita gente me procurava e eu vi, não, eu preciso começar a conversar com esse público, e daí que surgiu a ideia de ter esse curso que a gente vai vender, vai lançar no final de março, dia 25 de março, mostrando passo a passo. E eu volto a repetir, eu não tenho medo de concorrência, não é essa a minha preocupação, pelo contrário, eu não consigo atender o Brasil inteiro, não tenho pretensão de ter uma Acer House em cada estado, em cada cidade, não é essa a minha ideia. O que eu quero é cada vez mais atingir um público que está disposto a investir mais, e ao invés de eu ter 20 obras por mês, aí eu quero começar a ter 10 obras, só que cada uma custe muito mais das que eu faço hoje. Então, se você ficar se perguntando, mas a troco do que eu estou fazendo isso, não se preocupe. Eu faço isso com muito gosto, e também porque o que eu estou passando nas lives e vou passar no curso, para mim já está super consolidado. Eu já vi, já é uma receita que deu certo, já é um negócio, um modelo que deu certo, e agora tem que buscar mirar cada vez mais para cima, né? A gente vai começar a implementar o ISO na empresa. Então, começo do ano que vem, se Deus quiser, vamos estar certificados aí com o ISO 9001. E é isso. Então, contem comigo. Tem várias pessoas que já conversam comigo direto na DM, agora já tem meu WhatsApp e me perguntam. Eu vou fazer live com 2 pessoas dessas, o Arivaldo, o Jorge Visconde, e o Eduardo da Sosten Irrigação. Sigam eles lá.
Eu vou conversar com eles, eu já converso com eles, eles vêm me perguntar alguma coisa sobre irrigação, sobre plantas. O Erivaldo mesmo está com um projeto agora que ele estava em dúvida quais plantas usar, e a gente vai tirar essas dúvidas dele na própria live. Acho que vai ser bem legal. Então, não se acanhem de falar comigo, pode mandar DM, eu adoro responder. Eu sempre deixo caixa de pergunta no story. Mande a sua pergunta que eu respondo na hora ali com um vídeo para todo mundo. Pode me procurar, que eu tento ser o mais acessível possível. E, por favor, entre no meu perfil depois da live, tem o site, clique lá no site e cadastre o seu e-mail para receber newsletter, para ser avisado sobre o curso e para receber também o resumo das lives. Pessoal, vocês que estão assistindo, vocês são da onde? Me falem sobre vocês. Quem já trabalha com paisagismo, com irrigação, com jardim vertical. Eu acho que eu já falei, isso aqui de Curitiba, tá? Agora estou aqui pra quem não pegou essa parte da live, estou aqui na loja da Vime Imóveis, uma loja de imóveis de área externa. Estou em Santa Felicidade hoje, meu escritório é no Água Verde, mas estou aqui em Santa Felicidade, no bairro italiano de Curitiba. Paisagismo da Prática de Curitiba também, mande uma DM, venha visitar a gente lá no escritório, venha conhecer o nosso vertical lá. Também posso te mostrar te indicar alguns verticais que a gente fez aqui em Curitiba, para você conhecer mais o nosso trabalho. Araraquara, conheço Araraquara, é muito pouco, mas conheço. Eu morava em Minas, né? Morava no Triângulo Mineiro, já morei em muitos lugares, já morei no Paraguai, já morei em 2 lugares, na Flórida, no Kansas, nos Estados Unidos, morei em São Paulo. Então, Santa Felicidade também, bacana, estamos pertinho, parecida, claro, com música parecida, sou católico. Então, pessoal, se tem alguma dúvida sobre espaçamento, sobre jardins verticais, não necessariamente só sobre espaçamento, mas se tiver qualquer dúvida, mande agora aí que eu já tiro. Hoje me mandaram uma pergunta sobre substrato. Substrato é super importante. Tem várias composições diferentes, tem vários produtos diferentes no mercado. É óbvio que a gente não usa terra. Então, eu utilizo uma formulação própria, que também não é nada de outro mundo, mas tem vários produtos similares, mas eu desenvolvi o meu fornecedor desenvolveu para mim uma formulação que atende exatamente o que eu preciso, e que uma das vantagens é ter osmocote, que é um adubo de liberação lenta, que ele vai, na hora do plantio, lá misturado no substrato, e ele vai sendo liberado com a irrigação ao longo do ano. Então você tem muito tempo sem se preocupar com irrigação, com adubação. É muito importante por isso. Roseterapia do Rio de Janeiro, obrigado por nos acompanhar. A Rose está sempre presente nas lives. Amo esse trabalho, também amo demais o trabalho que a gente faz. É muito gostoso trabalhar com isso, né? É muito gostoso a gente transformar os ambientes e as vidas das pessoas com o paisagismo, com as plantas, né? Imagine paisagismo na prática, é um prazer. Eu perdi os comentários de cima. Ô Flávio, obrigado aí por acompanhar a gente. Adriana, obrigado todo pessoal. A Beth Belei, Gustavo Belei, obrigado por acompanhar. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. E é isso, pessoal. A gente está encerrando quase já a live hoje. Eu queria agradecer. A próxima live vai ser terça-feira que vem sobre a escolha das plantas. Já fiz várias lives sobre plantas. A gente vai falar mais um pouco sobre elas. Vamos falar bastante sobre famílias das plantas. A gente vai agrupar essas plantas todas, não só em sombra e sol, planta de sombra, meia sombra e de sol. Vamos trazer um pouco mais aprofundar um pouco mais o conhecimento com a ajuda do Lucas, que é o nosso botânico. O Lucas entrou faz pouco tempo na empresa e já está dando um outro ar aí para os nossos verticais, porque realmente eu gosto do Lucas porque ele
não é do mercado paisagístico, ele não tem o vício que a gente tem de querer escolher sempre as mesmas plantas. Então a gente consegue variar o vertical para não ficar todos sempre iguais, porque antes eu me inspirava no que eu via por aí para montar os meus verticais, né? Agora, graças a Deus, a concorrência começou a olhar os nossos verticais para se inspirar e está começando a ficar tudo igual. Então, antes que ficasse tudo igual, não, tem que dar um passo à frente aí para ter um diferencial competitivo. A bateria tá fraca. Mas, vamos lá. Pessoal, então eu quero agradecer. Eu vou encerrar a live porque minha bateria está acabando, apesar de estar carregando. E tenho medo de perder esse conteúdo como aconteceu com outra live. Obrigado, pessoal. Obrigado, Beth. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Se inscrevam lá no site. Mandem suas perguntas, mandem DM. Não percam as lives. E obrigado aí pela companhia. Obrigado pelo prestígio aí. E continue firme, forte aí até final de março, que vai ter o curso, finalmente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom descanso para vocês. Até mais.